Estamos de volta com Direto do Plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, e vamos acompanhar a sessão de hoje ao vivo, direto do plenário. Por favor. Declaro aberta esta sessão, plenário do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 20ª sessão ordinária, realizada em 1º de agosto de 2018. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou 46 processos, dentre os quais 23 ações diretas de inconstitucionalidade. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, observação ou retificação a fazer na ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, senhora Procuradora-Geral, informo a todos que estão presentes neste plenário alunos da Universidade do Extremo Sul Catarinense de Criciúma, Santa Catarina. Sejam todos muito bem-vindos, nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos os senhores. Espero que a sessão seja proveitosa para todos. Senhores ministros, apregou para julgamento, com sustentação oral, o recurso extraordinário 852-475, procedente de São Paulo e relatado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, sendo recorrente o Ministério Público do Estado de São Paulo e recorrido Antônio Carlos Coutre e outro. A União comparece como amicus curiae. Inicialmente, portanto, ministro Alexandre, eu concedo a palavra a Vossa Excelência para o relatório, após o que ouviremos a sustentação. Tem a palavra. Obrigado. Boa tarde, presidente, ministra Rosa, ministros, doutora Raquel. Presidente, aqui trata-se de recurso extraordinário interposto em ação de improbidade administrativa, em que se pleiteava a aplicação tanto das sanções gerais do artigo 12, inciso 2 e 3, como também do ressarcimento de danos. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação após a condenação em primeira instância, reformando em parte a sentença que havia julgado parcialmente procedente o pedido para reconhecer a ocorrência da prescrição quanto aos réus ex-servidores públicos, em virtude do transcurso do prazo de 5 anos nos termos do artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa. A repercussão geral da matéria foi reconhecida para que se discutisse a prescritibilidade ou não da sanção de ressarcimento ao erário público decorrente da prática de improbidade administrativa. O Ministério Público do Estado de São Paulo requer o provimento do recurso extraordinário para que se afaste exatamente a extinção do processo, afastando-se também a prescrição da sanção do ressarcimento do dano. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento parcial do recurso extraordinário, e a União, manifestando-se na qualidade de amicus curiae, defendeu o provimento do recurso extraordinário. É o relatório. Agradeço a Vossa Excelência, e apenas para que o Tribunal tenha ciência, estão notificados 999 casos sobrestados aguardando este julgamento. Convido para se manifestar pelo recorrido Antônio Carlos Coutre, o doutor Geórgio Alessandro Tomelin. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se pronunciar. Está com a palavra. Senhora presidente, apenas por questão de ordem, essa é a única sustentação oral nesse processo? Tá. Boa tarde a todos, senhora presidente, ilustre relator, professor Alexandre, demais ministros da Corte, senhora Procuradora-Geral da República. É uma honra se manifestar aqui em nome do senhor Coutre neste processo, que é um processo que, como Vossa Excelência disse, senhora presidente, envolve a questão da prescrição das ações de improbidade em geral, né?
e é uma consequência de um julgamento anterior em que foi julgada a prescrição quinquenal do ilícito civil, uma tese parecida, mas próxima e diferenciada ao mesmo tempo. Esse tema da prescrição, da imprescritibilidade é algo relevante, a gente já ouviu as lições de vossas excelências, vários ministros já se manifestaram aqui, incidentalmente, obter dicto em casos semelhantes, e existe um ponto, que teria talvez o punctum pruriens, o ponto que coça aí, é que a Constituinte, na época da Constituinte, o tema da imprescritibilidade, da improbidade e do ressarcimento estava plasmado no texto da Constituição, no seu projeto, textualmente. Havia essa previsão textual, né? Que seria imprescritível a improbidade e o ressarcimento. Numa segunda versão, foi retirada a imprescritibilidade das ações de improbidade, do tema da improbidade, sobrou do ressarcimento. E, num último momento, foi retirada a imprescritibilidade do ressarcimento, e a Constituição diz que a lei estabelecerá os prazos de prescrição, ressalvadas as ações de improbidade que seguem os prazos da lei geral, da norma geral, é o que ficou dito na Constituição. E por que o Constituinte fez isso? O Constituinte fez isso para possibilitar que houvesse um prazo diferenciado para as ações de ressarcimento. Por muito tempo, nós demos aulas de direito administrativo, eu devo ter dado 250 aulas mais ou menos sobre esse tema na minha vida, dei muitas aulas, e a gente dizia, olha, ressalvadas as ações de improbidade que são, ressalvadas as ações de improbidade que são imprescritíveis, mas não está escrito isso no texto da Constituição, né? A Constituição, quando quis a imprescritibilidade, ela o disse textualmente. A Constituição, quando fala do racismo e quando fala da ação de bandos armados, é o único momento que a Constituição usa, em matéria de direito sancionatório, o termo imprescritibilidade. Então, não existe imprescritibilidade originária de ação de improbidade. Isso tem uma série de consequências e Vossas Excelências hoje vão dirimir em definitivo essa questão, é uma questão que o Brasil aguarda, e eu não vou ficar dando aula sobre direito constitucional, eu vou me limitar a falar do problema do meu cliente, porque entendendo o problema do meu cliente, a gente entende o que acontece hoje no Brasil. A Prefeitura de Palmares Paulista, que é uma prefeitura pequena, o Brasil tem 5.600 municípios, praticamente 5.000, não tem banca de revista, não tem livraria, não tem universidade, o Brasil é um país eminentemente agrário. Essa prefeitura tão pequena vendeu uma Kombi e um Ford Royale. Existe um apelido que dá a esse caso, que é o Kombi Gate, né? Chegou ao Supremo Tribunal Federal o preço da Kombi. Uma Kombi de 1980 e um Ford Royale de 1984, que foram alienados em 1995. Uma comissão de avaliação avaliou a Kombi e o Ford e eles foram vendidos. E aí a Prefeitura se coloca numa situação, que é um problema que eu já vivi na pele, para quem já trabalhou em cargo público a gente vê isso, como é que nós vamos vender a Kombi? Vamos fazer um leilão, uma concorrência pública? Vamos publicar isso em jornais de grande circulação? As publicações custariam mais caro do que o valor, o caldo custa mais caro que o peixe, se Vossas Excelências me permitirem uma linguagem leiga, né? Então, o que a Prefeitura faz? Passa a interpretar a lei de licitação. E a lei de licitação sofreu até uma alteração logo em 94 que resolve esse caso. E parece que nem o Ministério Público, com a devida vênia do primeiro grau, e nem o tribunal, o juiz, o Tribunal de São Paulo, sim, mas o juiz, perceberam que o que regula esse caso é o artigo 17, parágrafo 6º da lei de licitação. A lei de licitação, no seu artigo 17, ela regula a alienação de bens. O inciso 1º fala dos bens imóveis. O inciso 2º fala dos bens móveis. O que diz a lei de licitação, né? A gente dá tanta aula sobre isso. A licitação diz que os bens imóveis são vendidos precedidos de avaliação e concorrência, e fixa a modalidade, avaliação e concorrência. Os bens móveis são vendidos mediante avaliação e licitação. E para a venda de bens imóveis não há fixação da modalidade licitatória. Justamente por isso, porque pode se tornar impossível. Então, a Prefeitura faz o quê? A Prefeitura vai alienar uma Kombi e faz uma carta convite. Eu posso até entender que algumas pessoas digam, olha, a Prefeitura deveria ter feito uma licitação. Da mesma medida em que eu também me assusto e percebo que muitas prefeituras, vendo esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, daqui para frente, vão preferir deixar esses bens apodrecerem no pátio. Porque se eu vender um bem que está apodrecendo, não é? Se eu vender esse bem, vão considerar que é irregular. Não consigo fazer o leilão, não consigo fazer a concorrência. A lei de licitação resolveu isso. O parágrafo 6º do artigo 17 diz: os bens móveis podem ser vendidos por leilão, desde que o valor seja o teto da tomada de preço, que é os 650 mil. E nós estamos falando aqui de uma Kombi de R$3.000,
e um Ford Royale de R$10 mil. Esses carros foram vendidos por uma avaliação 25% acima do valor de mercado. O Ministério Público fez uma investigação, e isso está nos autos, onde o Ministério Público diz, lá de São Paulo, que o valor foi verificado a partir de uma corretora. Eu fui tentar vender um carro faz uns dias, fui na concessionária, o carro tabela FIP, R$52 mil. A concessionária ofereceu 38,40. Ofereceu 25%, 30% a menos. É evidente, tem nota fiscal, tem que dar garantia. Qualquer carro que for vendido hoje é vendido 25% abaixo da tabela FIP. O Ministério Público diz, este carro foi vendido por 20% abaixo do preço. Mas como foi verificado? Consultou uma seguradora. Precisaria ter consultado duas? Nem acho que precisaria, porque a seguradora não faz avaliação do carro. A seguradora olha o preço FIP do imóvel. O meu carro, que vale 52 mil, eu deixei na concessionária por 38,40, ele vai ser vendido para um particular que vai pagar 50. A seguradora vai fazer o seguro com base em que preço? O preço cheio do carro. É o que está acontecendo aqui. Vocês, excelências, poderiam dizer, não, mas um particular, o feirante da cidade, podia ter comprado a Kombi por R$3 mil. O feirante da cidade? Comprar a Kombi da prefeitura? Evidente que não, esses bens são alienados para negociantes de carros, que vão dar uma determinada garantia, que vão olhar o veículo e vão revender o veículo. Vejam, realmente é o Combigate, né? Nós estamos trazendo aqui esses dados da realidade para demonstrar o seguinte: a lei de introdução das normas do direito brasileiro, a LINDB, né? Eu não gosto dessa sigla, mas se chama de LINDB, antiga lei de introdução do Código Civil, agora lei de introdução, e em boa hora, um projeto brilhante do professor Floriano de Azevedo Marques e do professor Carlos Ari Sundfeld, né? Eles inseriram na lei de introdução o artigo 22, agora em abril, que traz esse artigo 22, princípio do consequencialismo. O judiciário tem que olhar a consequência de suas decisões e casa bem com o novo Código Civil, a jurisprudência vinculante, todas as normas que vossas excelências vêm produzindo e vêm tendo impacto na realidade. Esse Supremo Tribunal, na súmula vinculante número 8, reduziu a prescrição previdenciária de 20 anos para 5 anos. O prazo quinquenal de 5 anos é um prazo histórico no direito brasileiro. Bom, vejam, em nome do apelante, né, do apelado em recurso extraordinário, Coutri participou da comissão de avaliação do bem. Ele está sendo condenado, foi condenado, por ter, pelo desvio formal, pelo requisito formal. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu, o juiz de primeira instância, que não deveria ter sido feito por carta convite, o que é questionável. E, de novo, a lei de introdução das normas de direito brasileiro, no artigo 28, falam que os pareceristas respondem por erro grosseiro. Este não é o erro grosseiro, porque o parágrafo 6º do artigo 17 da lei de licitação permite que seja feito, não necessariamente por leilão. Ele participou da comissão de avaliação, avaliou o valor da Kombi, avaliou o valor do carro e está respondendo por improbidade pela escolha do procedimento. Ele não é advogado, não tinha competência técnica, ele não fez a escolha do procedimento, que eu nem acho que o procedimento esteja errado, mas ele está sendo inculpado pelo procedimento. A comissão de avaliação avaliou os carros, os veículos, em 95. O Ministério Público ajuizou a ação em julho de 2001. O Tribunal de Justiça de São Paulo percebeu que, em relação ao prefeito, não havia prescrição. Porque esse prazo quinquenal, ele ainda conta com cláusulas interruptivas da prescrição. Um fato ocorre, o prefeito se reelege no mandato, são 8 anos de mandato. O prazo quinquenal começa depois do final do mandato. O mandato do prefeito acabou dia 31 de dezembro de 1996. A prescrição começou em 97. Então, a prescrição acabou dia 31 de dezembro de 2001. Resultado, em relação ao prefeito, não houve prescrição. E o juiz de primeira instância julgou de forma uniforme a causa em relação a todos os réus. Quando chegou no Tribunal de Justiça, o desembargador disse, dá-me factum dabutibius. Presta atenção, quem fez isso foram servidores. Não existe cláusula de interrupção de prescrição para servidores do quadro efetivo. Não se aplica o artigo 23.1 da Lei de Improbidade, se aplica o artigo 23.2. Prazo de prescrição conta da prescrição dos ilícitos das infrações administrativas. Qual é o regime jurídico único do município de Palmares Paulista? Não existe regime jurídico único. Então, o Supremo já decidiu, o STJ já decidiu, vamos olhar a Lei 8.112. Isso tudo o Tribunal de Justiça fez de ofício, o acórdão impecável do Tribunal de Justiça. E diz,
A prescrição conta da avaliação por fatos isolados. Abril de 95 para a venda da Kombi, novembro de 95 para a venda do Ford 84. Carros com mais de 10 anos de uso em estrada de ferro, estrada de terra, município pequeno, totalmente desestruturado, carros que não valiam praticamente nada, estavam indo para sucata. Contada a prescrição em separado, como conta do fato, aplicando 8.112 o prazo quinquenal de 5 anos, prescreveu no ano de 2000. Quando o Ministério Público ajuizou a ação em relação a todos os servidores, já estava prescrita em relação aos servidores, ainda que não tivesse em relação ao prefeito. O Tribunal de Justiça julga a questão e praticamente encerra o assunto. Quando o processo vem a Brasília e tem o reconhecimento da repercussão geral, o ministro Marco Aurélio, ele disse assim, mas um voto dele foi muito interessante, ele faz uma declaração de voto. Sua Excelência diz assim, olha, eu não estou convencido que a matéria constitucional está aqui nesse processo. Eu estou procurando aqui e não estou achando. Mas por que ele está dizendo isso? É tão óbvio para mim que tem matéria constitucional. E fui olhar o processo. Vossa Excelência, o ministro, Sua Excelência, tem razão, porque, na verdade, a questão constitucional não foi tratada. E por que ela não foi tratada? Porque é um problema de teoria da relação jurídica. Dessa sentença, sequer se extrai a possibilidade de executar a diferença do valor da Kombi. E por que não se extrai? Porque a ação em primeira instância não discutiu o valor da Kombi. A ação em primeira instância discutiu o procedimento formal, do qual a pessoa sequer participou. Então, vejam. Diz a lei de improbidade. E por que o promotor ajuizou a ação assim? Porque o artigo 21, inciso 1º da lei de improbidade diz o ajuizamento da ação de improbidade independe da comprovação do prejuízo. Artigo 21, inciso 1º da lei. O STJ começa a mudar a jurisprudência. E diz, mas é óbvio que tem que comprovar o prejuízo. Alguém vai ressarcir um prejuízo que não causou um problema civil, até civilista. E aí os casos se conectam com o caso anterior, que era o recurso da ambulância, que Vossa Excelência já julgaram, né? A lei de improbidade, no artigo 21, inciso 1º, é alterada pela lei 12.120, de 2009, e lá agora está referido o ajuizamento da ação de improbidade independe da ação, da comprovação do prejuízo, salvo para as ações de ressarcimento. E por que salvo para ações de ressarcimento? Porque é necessário comprovar o prejuízo. Então, aqui tem até uma questão que eu considero uma questão de ordem, uma questão antecedente, que é, o Supremo Tribunal Federal vai decidir essa questão, vai dizer, prescreve ou não prescreve? Se prescreve, prescreve em 5 anos, e aí está consagrada a eficiência. Porque nós sabemos que tempo que passa é verdade que foge. Eu, como advogado, quero que o Ministério Público ajuize a ação no 2º dia ao ato. Eu trabalho com improbidade há mais de 20 anos. Todos esses casos de improbidade são publicados no Diário Oficial. O Ministério Público tem que ajuizar a ação no 1º dia. No 2º dia. Vai esperar 2, 3, 4, 5. Acabar o mandato, são 8 anos, mais 5, 13 anos depois. Eu vou ter que defender a pessoa quando ele já está totalmente longe da administração pública. Eu não tenho mais acesso aos fatos, aos dados. Eu preciso acesso aos dados para que a defesa seja feita. Tempo que passa, é verdade que foge. Agora, se Vossas Excelências entenderem que é imprescritível, que o Ministério Público tenha a eternidade para ajuizar essas ações, eu fico preocupado comigo mesmo. Eu assumi cargo público em várias fases da minha vida, tive cargos, ofereci pareceres administrativos, trabalho com direito administrativo, dou aula de direito administrativo, dei 20 e tantos anos de aula. Quer dizer, se eu resolvo concorrer por qualquer estado da federação, como candidato a deputado, alguém pode achar numa gaveta um parecer que eu fiz, aqui tem um parecer, o ressarcimento é imprescritível. Ajuizam uma ação de improbidade, contra qualquer um de nós, ação de improbidade, fala, está prescrita a improbidade, mas o ressarcimento é imprescritível. Defenda-se dessa improbidade, defenda-se, e quando acabar, você vai pagar. O que esse meu cliente vai pagar aqui? O preço da Kombi? O preço da Kombi não foi debatido nos autos. O que ele causou de prejuízo? Ressalvadas as ações de ressarcimento, não é necessário comprovar o prejuízo, ressalvado para o ressarcimento, que tem que comprovar. É essencial para ele que o Ministério Público ajuize outra ação, que Vossas Excelências, entendendo que é imprescritível, entendo que o ressarcimento que tem natureza civilística, uma condenação em improbidade, ela é solidária em relação a todos os réus. Se a improbidade está prescrita, não é solidária. O meu cliente, por exemplo, Vossas Excelências entendendo, é imprescritível para o Brasil inteiro, resolvemos 900 casos, mas tem que ser em ação própria. O Ministério Público não prova nada contra o meu cliente. Ele sai inocentado. Vossas Excelências entendem que é imprescritível e meu cliente sai sem nenhuma condenação. Porque vai ser necessário ajuizar uma ação de ressarcimento por via própria, onde ele vai ter que se defender, onde vai discutir o valor da Kombi, onde vai discutir o preço e vai se demonstrar que em toda essa relação jurídica, ele não praticou nenhum ato ilegal. Obrigado, Excelência, pela atenção de Vossas Excelências.
Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente relator, ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, presidente. Cumprimento o professor Tomelin pela sustentação oral. E eu já distribuí o voto agora aos colegas. Queria rapidamente, antes da leitura do voto, fazer observação importante, que a questão discutida aqui nesse recurso extraordinário, nessa repercussão geral do recurso extraordinário, ela transcende simplesmente a questão da discussão de prazos para ajuizamento de ações. Eu tive a oportunidade, durante a minha vida profissional, por mais de 6 anos, de atuar diretamente nessa área, na promotoria de combate à improbidade administrativa. E essa questão de prescritibilidade ou não, ela transcende no seguinte sentido, e exatamente são esses os tópicos que eu vou encadear no voto. Diz respeito à segurança jurídica, ao devido processo legal, à ampla defesa e, principalmente, no campo prático, a absoluta necessidade que a Constituição exige de comprovação de responsabilidade subjetiva para a improbidade administrativa. Para que alguém possa ser condenado por improbidade administrativa, há necessidade da comprovação, seja do elemento subjetivo do tipo dolo, nos artigos 9º e 10º da Lei de Improbidade, no 9º, 10º e 11º, seja excepcionalmente pelo elemento normativo, a culpa, no artigo 10 da Lei de Improbidade. Ou seja, aqui está em jogo, dentro dessa discussão, a necessidade de se verificar, a partir de uma das sanções, e é esse outro tópico que é importante destacar desde o início, que aqui o ressarcimento ao erário é uma sanção, não é o mero ressarcimento ao erário decorrente de um ilícito civil, é o ressarcimento ao erário decorrente de uma condenação, onde após o devido processo legal, se comprovou que um agente público, aí é chamada improbidade própria, ou terceiro, a improbidade imprópria, um agente público praticou uma das condutas tipificadas pela lei. Isso é importantíssimo como premissa para a discussão, porque não se admite, nessa hipótese, a aplicação de uma sanção de ressarcimento ao erário, simplesmente porque se constata que houve um prejuízo. Aqui é uma sanção. Consequentemente, a necessidade da comprovação da responsabilidade subjetiva, do dolo ou da culpa. Por que é que coloco isso como premissa? Porque a questão da discussão da prescritibilidade acabou abrindo uma bifurcação na Lei de Improbidade Administrativa. Quando se ingressa com ação de improbidade administrativa, pedindo todas as sanções do artigo 12, se segue normalmente o rito da Lei de Improbidade Administrativa, a defesa preliminar, depois a defesa prévia, toda a necessidade de comprovação do dolo ou da culpa, até que seja absolvido ou condenado. Quando se entende que as demais sanções, salvo o ressarcimento, estão prescritas, porque a discussão só se refere na prescritibilidade ou não ao ressarcimento, se ingressa com outra ação, uma ação de ressarcimento sem defesa preliminar e baseado na responsabilidade objetiva. E a própria União, vejam, eu faço questão de citar, a própria União, na qualidade de amicus curiae, acabou na sua manifestação exatamente flertando com essa possibilidade de responsabilidade objetiva, porque na prática é o que vem ocorrendo, não comprovado, não sendo possível a aplicação das demais sanções, não se ingressa com o rito da Lei de Improbidade. Só se pede o ressarcimento como se fosse uma mera responsabilidade objetiva, sendo que, nesses casos, é decorrente
de uma sanção de ato de improbidade. Vejam que a União disse na sua manifestação, que basta para o ressarcimento a mera descrição dos fatos com indícios da prática de improbidade. Isso é o necessário para que seja reconhecida a imprescritibilidade dessas ações. E continuou, as quais também têm requisitos distintos da ação de improbidade, seja quanto ao procedimento, não à defesa preliminar, seja quanto à flexibilização do ônus da prova. É exatamente isso que vem ocorrendo, a confusão que foi criada em relação ao ressarcimento decorrente de qualquer ato ilícito, mas o ressarcimento decorrente de um ato de improbidade. A pessoa, independentemente de se reconhecer ou não a prescritibilidade, aquele que praticou o ato de improbidade, se as demais sanções estão prescritas e o Ministério Público ou qualquer dos colegitimados quer impor a sanção de ressarcimento, tem que comprovar o ato de improbidade. Não tem que comprovar só que praticou um ato, mesmo não caracterizando a improbidade, e gerou o prejuízo. Isso fez surgir, o presidente citou aqui 999 é o número cabalístico, né? 999 ações de improbidade, que na verdade não são bem ações de improbidade. Não se teve o prazo, então uma ação de ressarcimento, como disse a União, flexibilização da prova, sem defesa prévia, uma responsabilidade objetiva. Então, é importante, e até, presidente, vou me alongar um pouquinho, é importante para isso, partimos dessa premissa, que o que estamos discutindo aqui é a prescritibilidade ou não do ressarcimento ao erário como sanção de uma condenação por improbidade administrativa. E isso é novo no ordenamento jurídico brasileiro. O aperfeiçoamento, e foi em boa hora isso realizado, o aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma das grandes preocupações do legislador constituinte de 88. A Constituição brasileira é a única Constituição que tem uma verdadeira declaração de direitos do administrado, que é o segundo maior artigo da Constituição. Nós temos a tradicional Declaração de Direitos, que é o artigo 5º, mas temos uma Declaração de Direitos do administrado perante o administrador, que é o artigo 37 da Constituição. Essa preocupação decorrente de um histórico de corrupção, essa preocupação do legislador constituinte fez com que também, pela primeira vez, constasse no texto constitucional o termo ato de improbidade administrativa e a expressa previsão de combate à improbidade administrativa. No artigo 37, parágrafo 4º. A ideia do artigo 37, parágrafo 4º, é o combate à corrupção, à ilegalidade e imoralidade qualificadas. E isso, durante esses 30 anos da Constituição e 26 anos da lei de improbidade, foi muito discutido, porque o que se combate não é a mera ilegalidade, senão qualquer mandado de segurança julgado procedente, reconhecendo uma ilegalidade, seria automaticamente a improbidade administrativa. Não é isso que se combate. A ideia do texto constitucional da lei de improbidade é o combate à corrupção, à ilegalidade qualificada pela má-fé, à imoralidade qualificada pela má-fé, pela prática de corrupção, exatamente porque a prática da corrupção é a negativa do Estado constitucional. A corrupção arraigada no seio da administração pública é negativa do Estado constitucional, é a negativa da retidão, da honestidade que deve, numa república, deve ser o norte dos negócios públicos. Por isso que, a partir de 88, a previsão, e a partir de 92, a lei de improbidade administrativa, prevendo um combate mais duro, um combate mais sério
a ilegalidade, a imoralidade qualificadas pela má-fé, pela intenção, qualificadas pela corrupção. O combate à corrupção é importantíssimo para a manutenção do Estado democrático de direito. Não é de hoje que já se coloca que a corrupção corrói os pilares do Estado de Direito, contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos. É vital para a preservação, principalmente da democracia representativa, o afastamento, o combate à corrupção. Vejam que eu faço esse texto questão de citar, e um texto que, apesar de atualíssimo, principalmente no Brasil, tem 2082 anos. Um texto, o grande senador, cônsul e orador romano, Marco Túlio Cícero, é um texto que há 2082 anos, em escritos coletados dele, sob a denominação Manual do Candidato às Eleições. A proximidade nas nossas eleições também é importante. Disse o grande orador romano: fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas infundem na sociedade e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime. Foi essa a intenção do legislador constituinte de 88 ao estabelecer pela primeira vez algo diferente, um combate específico à corrupção no seio da administração pública. Uma inovação importantíssima que permitiu tratamentos sancionatórios diferenciados, aquele que pratica atos ilícitos e aqueles que praticam atos ilícitos qualificados pela corrupção, qualificados pela má-fé, os atos de improbidade, abrindo, isso também depois de alguma discussão foi pacificado, abrindo uma terceira possibilidade de responsabilização para os agentes públicos. E, em alguns casos, até uma quarta possibilidade, se forem os detentores de mandato, além das tradicionais responsabilidades penal e civil, e para aqueles que detêm mandatos, a responsabilidade político-administrativa, uma quarta possibilidade, autônoma em relação às demais, a responsabilização por improbidade administrativa. O que a Constituição quis e a Lei 8.429, em 92, editou, é o que se denomina por alguns, e aqui o termo citado é de um eminente membro do Ministério Público de São Paulo, é o professor Wallace Paiva Martins Júnior, que também, por esses 6 anos em que trabalhei na promotoria de combate à improbidade, lá também estava. O que a lei federal fez, complementando a Constituição, foi criar um autêntico código de moralidade administrativa. Mas criou um código de moralidade para punir mais severamente a improbidade, mais severamente a ilegalidade, a imoralidade qualificada, seguindo as regras do devido processo legal. A lei não é só de conteúdo material, é de conteúdo processual. Em outras palavras, se fez um pacote. As sanções são mais graves, então, para que se garanta o devido processo legal, para que se garanta a ampla defesa, há necessidade de se seguir esse procedimento. O que fez a lei? Primeiro, definiu os atos de improbidade administrativa. Se é verdade que, até pela natureza civil, que tem os atos de improbidade administrativa e não natureza penal, a sua tipicidade é mais aberta do que a tipicidade do direito penal, mas aqui há necessidade, para que alguém seja condenado por improbidade administrativa, que se comprove a presença de cada uma das elementares do tipo. São elementares mais abertas, basta lembrarmos que, basicamente,
estão previstas nos caputes dos artigos 9º, 10º e 11º. Os incisos simplesmente são exemplificativos, mas há necessidade de se comprovar o elemento subjetivo, ou, como disse, excepcionalmente o elemento normativo, no artigo 10, para a prática dessas elementares. E essa questão da sua natureza civil, da necessidade que a Constituição exigiu da lei tipificar, prever as elementares, isso tem uma ligação direta com a necessidade do respeito ao devido processo legal e com a análise da prescrição da ação específica prevista para aplicar as sanções. A Constituição, ela estabeleceu que qualquer, artigo 34, artigo 37, parágrafo 4º, qualquer das, e a doutrina e mesmo a lei chamam de sanções, eu costumo chamar de consequências, as consequências mínimas ou sanções mínimas da improbidade administrativa já vêm previstas no parágrafo 4º do artigo 37. Quando diz, o ato de improbidade administrativa importará em, então, perda do cargo ou função pública, suspensão dos direitos políticos, ressarcimento ao erário, nos termos da lei. A Constituição previu o mínimo, mas estabeleceu a necessidade da lei. A Constituição criou uma nova responsabilização, exigindo a prática, a comprovação da prática de dolo ou culpa, exigindo a responsabilidade subjetiva, a partir do que houvesse descrito na lei. Essa questão da impossibilidade de se transformar a ação de improbidade, mesmo para ressarcimento, em responsabilidade objetiva é importantíssimo, porque aqui é uma sanção, são sanções gravíssimas. O nosso ministro Luiz Fux, então, ainda no Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade, num acórdão que virou paradigma no STJ, de exatamente fazer essa constatação da necessidade da comprovação do ato ilegal, do ato ímprobo, da ilegalidade qualificada. Disse, à época, o ministro Fux, o elemento subjetivo é essencial à caracterização da improbidade administrativa, à luz da natureza sancionatória da lei de improbidade administrativa, o que afasta, dentro do nosso ordenamento jurídico, a responsabilidade subjetiva. Essa, como disse, premissa é importantíssima, porque não serão possíveis hipóteses, seja em que o Ministério Público ou qualquer outro dos colegitimados, a lei de improbidade prevê uma colegitimação, mas 99% das ações de improbidade são movidas pelo Ministério Público, que tem a exclusividade do inquérito civil. Não, a partir dessa premissa da necessidade de tipificação, da necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva, do afastamento da responsabilidade objetiva, não serão possíveis hipóteses em que o autor da ação, pretendendo somente o ressarcimento ao erário, aponte, como disse a União em sua manifestação, genericamente, condutas do agente, condutas sem demonstrar elemento subjetivo, sem qualquer indicação da comprovação de corrupção, má-fé, ilegalidade qualificada, para que com isso aplique a sanção de ressarcimento. Não se confunde, e nas ações só de ressarcimento isso vem sendo realizado, não se confunde ilegalidade com improbidade. Também aqui, ainda no Superior Tribunal de Justiça, o saudoso ministro Teori Zavascki, também no acórdão, um acórdão que se tornou paradigmático no STJ, afirmou: não se pode confundir ilegalidade com improbidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente.
a ilegitimidade do ato, se houver, está sujeita à sanção de outra natureza, estranha ao âmbito da ação de improbidade. Se não houver essa comprovação da ilegalidade qualificada, do dolo ou da culpa, do ato de improbidade, nenhuma das sanções previstas na lei de improbidade, entre elas o ressarcimento, pode ser aplicada. Ora, se a lei estabelece um prazo prescricional, no artigo 23, prazo prescricional de 5 anos, no caso de mandatos, 5 anos a contar do término do mandato, 5 anos no caso de prestação de contas, de reprovação das contas, e o prazo prescricional previsto para as sanções previstas no Estatuto do Servidor, no caso também de ser falta disciplinar, e aí, inclusive, no caso da falta disciplinar ser crime, a lei estabelece que o mesmo prazo prescricional do crime se aplica à improbidade administrativa. Se todas as sanções estão prescritas, se não existe mais possibilidade do ajuizamento da ação de improbidade, como seria possível se ajuizar uma ação, uma pseudo-ação de improbidade administrativa, pedindo somente uma sanção, o ressarcimento, sem necessidade de comprovação da improbidade, sem o rito correto, sem o devido processo legal correto, simplesmente dizendo, uma conduta há 10, 12, 15 anos atrás, essa conduta gerou um prejuízo. Não há necessidade de se comprovar dolo ou culpa, só o nexo causal é improbidade. Veja, isso é absolutamente a negativa da previsão constitucional, de uma previsão mais dura, mais célere, uma previsão direta do combate à corrupção. É uma outra espécie de responsabilização, exatamente porque no Estado constitucional, no Estado democrático de direito, a improbidade administrativa, com as sanções gravíssimas que tem, assim como no campo penal, deve seguir todas as regras do devido processo legal. Todas as regras previstas na Constituição e na legislação. E nem a Constituição, nem a legislação prevêem ou simplesmente indicam, esbarram na imprescritibilidade da sanção. Na verdade, seria a imprescritibilidade da ação que permite a sanção de ressarcimento no caso de improbidade administrativa. A Constituição Federal, e nós todos acompanhamos, a Constituição Federal prevê como exceção à prescritibilidade casos, no caso punitivo, casos penais somente. No inciso 42 e 44 do artigo 5º, a questão do racismo, a prática do racismo, constitui crime inafiançável, imprescritível, e a prática ou a realização de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, constitui crime inafiançável e imprescritível. Ou seja, a Constituição brasileira, ela adotou como regra o que o ordenamento jurídico brasileiro sempre adotou, a prescritibilidade. Não é possível que o Estado tenha um poder coercitivo em relação ao indivíduo sem fim. Não é possível que o Estado não tenha um balizamento no qual, dentro desse período de tempo, ele tenha todas as condições de produção de provas, de comprovação do ato de improbidade no caso, mas dentro desse prazo e dentro do devido processo legal. Não é possível, e o nosso decano, o ministro Celso de Mello, várias vezes assim, se manifesta em relação ao poder persecutório do Estado, que a própria exigência de processo judicial
representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. Nós não estamos tendo, a partir dessa interpretação de imprescritibilidade somente em relação a uma sanção, a imprescritibilidade em relação à possibilidade do ajuizamento da ação para se buscar as sanções. A partir desse deslocamento, nós não estamos tendo o processo judicial correto, porque não se está movendo, não se aplica ação de improbidade administrativa, garantindo ampla defesa, garantindo o contraditório, se ingressa com uma ação de ressarcimento, simplesmente comprovando o nexo causal e mais, com responsabilidade objetiva, impossibilitando de forma, se não absoluta, mas de uma forma extremamente prejudicial, a ampla defesa. A imprescritibilidade, na questão sancionatória, ela fere o princípio também, além da segurança jurídica, fere o princípio da ampla defesa. Nossa presidente, ministra Carmen Lúcia, teve a oportunidade de fazer exatamente essa ligação entre a imprescritibilidade e o prejuízo à ampla defesa, seu voto no recurso extraordinário 669069, onde se discutiu a prescritibilidade dos ilícitos civis que não fossem improbidade administrativa. Cito aqui vários trechos, mas destaco um dizendo exatamente, a partir de uma evolução no próprio direito administrativo dessa ideia, que a tese, disse nossa presidente, que a tese de imprescritibilidade esbarraria no direito de defesa, que é muitíssimo caro ao sistema constitucional. E completando, citando o professor Celso Antônio, dizendo que o professor Celso Antônio lembra que o prazo prescricional haverá de respeitar necessariamente o que é possível para um homem médio se defender. Não só ações que levam a sanções devem ter prazos prescricionais, salvo as exceções previstas na Constituição, como devem ter prazos prescricionais razoáveis. Aqueles, e foi citado, o professor Tomelin citou da tribuna, aqueles que Vossa Excelência me permite? Por favor. O próprio mestre Celso Antônio Bandeira de Mello evoluiu nessa matéria e, com fidelidade intelectual, deu a mão à palmatória, no que sustentou inicialmente a imprescritibilidade, que seria a imprescritibilidade patrimonial, o que discrepa totalmente do nosso sistema atual e pretérito. Exatamente, ministro Marco Aurélio, até porque seria, além de tudo, essa falta de razoabilidade, uma inversão, como disse Vossa Excelência, no nosso ordenamento jurídico atual e pretérito, porque não raras vezes o ato de improbidade, a conduta, e eu diria que as condutas mais graves sempre também são tipificadas como crime. Mais um detalhe é a incongruência. Quer dizer, para a sanção prevista no artigo 12 da Lei de Regência, há o prazo prescricional de 5 anos, e não haveria para o ressarcimento... Que é uma sanção aqui. E para o crime... Sanção é consequência. E o crime, e para o crime, a mesma conduta, não raras vezes, é improbidade e peculato, improbidade e fraude à licitação. Para o crime também tem a prescrição, ou seja, para a sanção mais grave, que é a privativa de liberdade, há um prazo prescricional. E ficou destacado disso, ou seja, se destacou o ressarcimento. E o mais grave, eu insisto nisso porque é o mais grave, ao se destacar não se aplicam todas as garantias do devido processo legal que foram previstas por uma condenação por improbidade administrativa. Exatamente para garantir ampla defesa, para garantir o devido processo legal, foi que o legislador ordinário estabeleceu no artigo 23 os prazos prescricionais. E vejam, há um detalhe importante aqui, dentro desse estabelecimento do Código de Ética, que é a Lei de Improbidade Administrativa, diferentemente da prescrição prevista no Código Civil,
até porque aqui o combate à corrupção deve ser mais duro, se estabeleceu, quando o ato de improbidade for mais grave, o ato de improbidade também for uma conduta, for tipificado como uma falta disciplinar, que o prazo prescricional não conta do fato, conta da publicidade, do conhecimento do fato. No caso da improbidade administrativa, do agente público, da administração pública, que também corresponde a uma falta disciplinar, se conseguiu esconder por muito tempo, começa a correr esse prazo a partir, né, como diz o Estatuto, e o inciso 2º do artigo 23 remete ao Estatuto, do conhecimento, para se garantir. Agora, o poder público, conhecendo do fato, se em 5 anos, ou em se tratando também de crime, 18 anos, às vezes 12 anos, se o poder público negligenciou, se o poder público não conseguiu comprovar, se o poder público se omitiu, não é possível ser premiado por uma imprescritibilidade ad eterno. Não seria razoável essa imprescritibilidade. Há tanta controvérsia em relação a isso, que o próprio Superior Tribunal de Justiça passou a discutir, partindo da questão, então é imprescritível, se deveria voltar a ser possível a ajuização de improbidade, mesmo já estando prescritas todas as outras sanções, só para aplicar o ressarcimento, porque verificou que as ações somente de ressarcimento viraram responsabilidade objetiva. Por que isso? Como disse o ministro Marco Aurélio, houve uma incongruência. No momento em que se destacou algo como imprescritível, o ordenamento jurídico não fechou. As normas jurídicas para responsabilização não fecharam. E aqui, a questão que às vezes levou às dúvidas maiores foi exatamente uma interpretação comparativa dos parágrafos 4º e 5º do artigo 37. Não só a questão histórica da Assembleia Nacional Constituinte, mas há uma razão pela qual o parágrafo 5º do artigo 37 se referir a um momento de transição e a atos ilícitos pretéritos à lei de improbidade. E o parágrafo 4º, exatamente, somente ele estabeleceu o regramento de improbidade, quando diz que a lei definirá a gradação e as sanções da improbidade, o prazo e gradação das sanções de improbidade. O que ocorreu em primeira questão, a própria opção da Assembleia Nacional Constituinte. Se nós fizermos uma análise dos anais da Assembleia Nacional Constituinte, a questão da imprescritibilidade, uma interpretação histórica, e o próprio ministro Luiz Roberto Barroso citou nesse caso a importância de se analisar essa sucessão de alterações na Assembleia Nacional Constituinte, em seu voto também no julgamento do RE já citado sobre prescrição de atos ilícitos. Durante a Assembleia Nacional Constituinte, a redação inicial do parágrafo 4º do artigo 44, que hoje corresponde ao parágrafo 5º do artigo 37, no projeto de Constituição A da Comissão de Sistematização, dizia o seguinte: a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento que serão imprescritíveis. Estava lá, imprescritíveis. Que foi um momento inicial onde a Assembleia Nacional Constituinte previu imprescritibilidade para várias outras questões. Não só em relação a ressarcimento, previu também em relação aos contratos de trabalho. O projeto de Constituição A, o mesmo, essa mesma fase, previa
não incidência da prescrição no curso do contrato de trabalho e até 2 anos de sua cessação. Ou seja, foi um momento em que se estabeleceu várias imprescritibilidades, mas o próprio legislador constituinte foi evoluindo no sentido de se manter a coesão da tradição, não só do nosso ordenamento jurídico, do ordenamento jurídico no geral, de prescritibilidade, apresentando emendas excluindo quase todas as possibilidades de imprescritibilidade, exatamente no sentido de privilegiar a segurança jurídica, de privilegiar, no caso das sanções, privilegiar o devido processo legal, a ampla defesa. Sobraram pouquíssimas hipóteses de prescrição, de imprescritibilidade, além daquelas 2 já citadas e mais conhecidas, uma terceira hipótese de imprescritibilidade, que foi lembrada também no voto do ministro Dias Toffoli, no caso de usucapião, salvo engano, sanções de usucapião, onde há também uma terceira previsão na Constituição. Foi uma opção, e não foi uma opção nova, foi uma opção tradicional, uma opção pela segurança jurídica. Se retirou essa questão. Por que se manteve, então, o parágrafo 5º? Porque o artigo... Vossa Excelência me permite, artigo 183, parágrafo 3º. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Exatamente. Obrigado, ministro Fachin. Por que continuou o parágrafo 5º do artigo 37, dizendo que a lei de estabelecer prazo de prescrição para todos ilícitos, e aqui, novamente, é importante a topografia constitucional, parágrafo 4º do artigo 37, falando de improbidade, dizendo que a lei vai estabelecer os prazos, a lei vai estabelecer a tipificação. Parágrafo 5º, não falando de improbidade, falando dos outros atos ilícitos, estabelecendo a lei, que haveria necessidade de lei, mas ressalvando ações de ressarcimento. Por quê? Exatamente para se fazer uma transição. O grande receio do legislador constituinte, e nos debates isso se fica demonstrado, é que a partir da constitucionalização do chamado ato de improbidade administrativa, como uma norma de eficácia limitada, necessitando de uma lei que estipulasse não só as elementares, mas o prazo prescricional, o receio é que, durante o período que não viesse a lei, não houvesse mais possibilidade de ações de ressarcimento por atos ilícitos ímprobos. Ou, melhor explicando, até 88, não havia o tipo ato de improbidade, mas, óbvio, haviam condutas contra a probidade da administração. Haviam condutas previstas desde o decreto Lei Federal 3.240, de 1941, até antes, em 32, eram decretos e leis que previam o ressarcimento por atos ilegais ímprobos, só o ressarcimento. E a prescrição era a prescrição normal do direito civil. Quando veio a Constituição e exigiu uma lei específica para a improbidade, inclusive em relação à prescrição, o receio do legislador foi que se interpretasse que nesse vácuo, até a interpretação da lei, até a edição da nova lei de improbidade, não houvesse mais possibilidade de se continuar a propositura só de ações de ressarcimento, ou seja, o parágrafo 5º do artigo 37, ele foi utilizado como uma válvula de recepção para os prazos prescricionais pretéritos à lei de improbidade. Porque mesmo um ato de improbidade, um ato depois pela lei em 92, tipificado como ato de improbidade, esse ato praticado antes da lei, em virtude da reserva legal, da anterioridade, ele não pode sofrer as consequências da lei de improbidade.
Esse ato praticado antes da lei, ele não pode ser processado por improbidade. Um ato praticado em 89, 90, que depois em 92 foi tipificado como improbidade. Não cabe ação de improbidade, não cabe as sanções da lei de improbidade, mas, com base na legislação pretérita, cabe ação de ressarcimento. E o que garantiu não só essas ações de ressarcimento pretéritas, mas também os prazos prescricionais gerais do Código Civil? Essa válvula de transição do parágrafo 5º do artigo 37. Ela se refere a todos os atos contra a probidade administrativa, mas que não são tipificados na lei de improbidade. Porque em relação a atos de improbidade administrativa, o parágrafo 4º do artigo 37 é específico. Fala que lei específica definirá os atos de improbidade, bem como a forma e gradação da aplicação das sanções, e cita na Constituição a questão do ressarcimento ao erário. Não há, apesar da redação ter gerado dúvidas, a meu ver, não há aqui contradição entre o parágrafo 4º e 5º. A partir da edição da lei de improbidade, em 92, tudo que se refere à improbidade, tudo que se refere à responsabilização por improbidade, as sanções, a aplicação e a prescrição são regidas pelo parágrafo 4º, que estabelece lei específica. Aquilo que ficou para trás, ou os ilícitos que não são improbidade, como já o Supremo decidiu, a esse se aplica prazos prescricionais diversos, não é da lei de improbidade administrativa. Isso ficou bem claro a partir da edição da lei de 92. Obviamente, hoje, 30 anos após a Constituição, se não tivesse sido editada a lei de improbidade administrativa, ações de ressarcimento poderiam continuar sendo ajuizadas. Com base no quê? Qual o prazo prescricional? Com base no parágrafo 5º do artigo 37, que joga para o prazo prescricional de todos os ilícitos. A ressalva, então, do parágrafo 5º do artigo 37, a meu ver, permitiu a recepção dos prazos prescricionais existentes para as ações de ressarcimento decorrentes de graves condutas, enriquecimento ilícito, influência, abuso do cargo ou função, mas que existiam antes da lei de improbidade. Na verdade, existiam antes da Constituição de 88. Só que não eram apenadas com perda do cargo, suspensão dos direitos políticos, multa, eram apenadas só com o ressarcimento ao erário público. Em momento algum, a Constituição, o texto constitucional, vislumbrou referência à imprescritibilidade nessa hipótese, porque o parágrafo 4º foi extremamente claro, dizendo que a lei estabeleceria a gradação. E exatamente em relação a esse mandamento constitucional, em respeito aos princípios da reserva legal, anterioridade, segurança jurídica, e é um preceito jurídico universal em todos os ordenamentos jurídicos, como regra de limitação do prazo para exercício de pretensões punitivas em juízo, a Lei 8429, em 92, não só tipificou os atos de improbidade, deu a forma e gradação de todas as sanções e o prazo no qual o Estado ou qualquer um dos colegitimados poderia ajuizar a respectiva ação. Não há, então, a meu ver, possibilidade de se manter a ideia de imprescritibilidade de uma única sanção, que no mais das vezes, por isso que disse, e o ministro Marco Aurélio também corroborou, a questão de que, no mais das vezes, apesar de ser tratado como sanção, o ressarcimento é uma consequência da aplicação das demais sanções, porque é condenado, depois do devido processo legal que se comprovou a improbidade, perde o cargo, suspensão dos direitos políticos, multa e devolve o dinheiro. Não se confunde com o ressarcimento de qualquer outro ato ilícito. Não há
não há, então, a meu ver, a possibilidade dessa manutenção anômala de uma imprescritibilidade. Não é nem da ação, porque se entra com outro tipo de ação, é de uma das sanções ou consequências, quando a lei editada a partir do comando do parágrafo 4º do artigo 37 é extremamente clara. Aqui, importante, com isso concluo, presidente, aqui é importante para fazer o fechamento dessa ideia, que a ideia de imprescritibilidade foi criada somente para os atos de improbidade praticados, obviamente, após a edição da lei. Porque após a edição da lei é que se pode aplicar a improbidade, quando a Constituição expressamente determinou o inverso, determinou numa norma de eficácia limitada que só haveria a possibilidade de se responsabilizar por improbidade administrativa, com aquelas gravíssimas sanções, após a lei que estabelecesse forma, gradação, etc. Dessa forma, entendo que todos os agentes públicos, seja na improbidade própria ou terceiros, na chamada improbidade imprópria, somente poderão ser responsabilizados por improbidade administrativa nos termos do que o parágrafo 4º do artigo 37, complementado pela Lei 8.429 de 92, estabeleceu. Ou seja, com a previsão, aplicação, vigência do prazo prescricional para responsabilização por improbidade. O prazo prescricional não é para aplicar sanção A, B, C ou D. O prazo prescricional é o prazo que se autorizou o poder público a promover uma ação para responsabilização por ato de improbidade. Se perdeu esse prazo, não será possível responsabilizar. Consequentemente, não será possível aplicar essas sanções. E volto ao aspecto que me parece também importante, no sentido de que a lei foi mais dura do que a prescrição normal, estabelecendo exatamente essa aplicação da data do conhecimento, e especialmente no inciso 2º do artigo 23, que fala dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. No Estatuto se prevê do conhecimento, para evitar que servidores públicos de carreira que pudessem continuar exercendo o seu poder dentro da administração para esconder determinados fatos, pudessem se beneficiar pela prescrição. Somente passa a contar da data do conhecimento. E, ao cotejarmos o artigo 23 com o artigo 142, parágrafo 2º da Lei 8.112, o regime jurídico dos servidores públicos, no caso, e lá diz se aplica a lei de improbidade, e o Supremo Tribunal Federal já reconheceu aqui, eu cito os casos, mandato de segurança 24013, relatoria ministro Sepúlveda pertence, o recurso de mandato de segurança 31506, relatoria ministro Roberto Barroso, que o cotejamento desses dois diplomas legais, no caso de também configurar crime, tipificar crime, aí é o prazo mais acentuado, mais alongado do direito penal. Então não há aqui prejuízo no combate à corrupção, não há prejuízo no combate à improbidade, e quanto mais grave a improbidade, que também corresponda a crime, terá o mesmo prazo prescricional do direito penal, que, como costumamos falar, é ultima ratio, ou seja, são os prazos prescricionais mais longos. Dessa forma, e encerrando, senhor presidente, no caso concreto, o Ministério Público do Estado de São Paulo recorreu da decisão que deu provimento parcial, que havia julgado parcialmente procedente ao pedido para reconhecer a ocorrência de prescrição. E a ementa
fala exatamente isso: alienação de bens móveis, avaliação abaixo do preço de mercado, lei federal dispõe que a ação disciplinar prescreve em 5 anos quanto às infrações puníveis com demissão, sendo que o prazo prescricional começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. E reconheceu aqui a prescrição. O que o Ministério Público alega, com base no parágrafo 5º do artigo 37, é a imprescritibilidade da própria ação de improbidade somente no tocante à sanção de ressarcimento, que a tese é diametralmente oposta à sustentada aqui e demonstrada no voto. Então, diante de tudo o que foi dito, voto pelo desprovimento do recurso extraordinário, mantendo-se a extinção do processo, em virtude do reconhecimento da prescrição, com a fixação da seguinte tese: a pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos e terceiros pela prática de ato de improbidade administrativa devidamente tipificado pela Lei 8.429 de 92 prescreve juntamente com as demais sanções do artigo 12, nos termos do artigo 23, ambos da referida lei, sendo que, na hipótese em que a conduta também for tipificada como crime, os prazos prescricionais serão os estabelecidos na lei penal. Aí apenas eu proporia a substituição do serão por são os estabelecidos na lei penal. São os estabelecidos na lei penal, já aditado. Obrigado, Vossa Excelência. O ministro relator vota pelo desprovimento do recurso extraordinário. Ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, eminentes pares, eminente ministro relator, ministro Alexandre Moraes, que vem de brindar este colegiado e a comunidade jurídica brasileira um voto que percorreu um dos temas mais relevantes que há para se extrair da interpretação dos parágrafos 4º e 5º do artigo 37 da Constituição Federal. Portanto, eu cumprimento o eminente ministro relator, cujo entendimento, já por precedentes apreciados nesse colegiado, vai ao encontro, pelo menos ao que me parece, da compreensão majoritária desse colegiado, exceto a minha. Eis que, em ocasião anterior, já houvera me manifestado em sentido diverso e recebi para a reflexão, Sua Excelência teve a bondade de remeter a proposição de voto, como também recebi, Senhora Presidente, nota técnica e outros elementos de natureza doutrinária extremamente importantes e que fazem uma reflexão por meio da qual, como o eminente ministro Marco Aurélio aqui já sinalizou e também foi lembrado pelo eminente ministro relator, reflexão que levaram alguns autores a alterar a compreensão inicialmente existente da imprescritibilidade. E é nessa direção que também pude aurir a sustentação que foi feita da tribuna pelo professor Jorge Tomelin, aqui presente, que também trouxe a esse colegiado as reflexões não apenas feitas como advogado, no caso, mas também como professor e docente, o que revela uma virtude importante esta de unir o discurso à prática, que é uma clivagem, infelizmente, mais presente do que se imagina e, portanto, a senhoria recebe nossos cumprimentos. Eu também me permito, senhora presidente, dizer que não me alongarei no voto, eis que, como já disse, repito, conheço a posição majoritária desse colegiado, mas gostaria de cumprimentar os advogados aqui presentes, na pessoa do doutor Eduardo Rocha Virmão, ilustre advogado e batonier da Ordem dos Advogados do Brasil, da CC Seccional do Estado do Paraná.
E, ao fazer esses cumprimentos, senhora presidente, também me recordo da necessidade de, nesse colegiado, sem embargo de compreender que a Maria se formou, e eu acompanho monocraticamente, por óbvio, a maioria, mas aqui no colegiado é também o espaço epistêmico do dissenso. E tenho sustentado nessas questões um conjunto de ideias que vou, obviamente, sumariar para não fazer uma espécie de panóplia argumentativa e encobrir-me atrás dessas armas de argumentos para simplesmente manifestar um ponto de vista vencido. O que tenho sustentado pode ser resumido basicamente em 4 premissas sobre esta matéria. A primeira delas é que a prescrição efetivamente é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais e, assim, compreende a prescrição uma dimensão relevante e específica do princípio da segurança jurídica, que é princípio de caráter vinculante e estruturante no Estado de Direito Democrático. Portanto, eis aqui uma premissa com a qual, creio, estamos todos de acordo. A segunda, e aqui também creio que temos concordância, há na seara normativa e constitucional uma série de exceções explícitas, portanto, exceções no texto constitucional à prescritibilidade, como a prática dos crimes de racismo, que corresponde ao inciso 42º do artigo 5º da Constituição da República, a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e Estado democrático, inciso 44 do artigo 5º da Constituição, e como o eminente ministro Alexandre de Moraes acaba de lembrar, também o parágrafo 3º do artigo 183, que trata da imprescritibilidade dos bens... Na verdade, Vossa Excelência que lembrou, eu esqueci. Mas foi a partir da memória da tese normativa de Vossa Excelência que eu só tive uma lembrança elementar, que foi do dispositivo Também no campo patrimonial, mas imprescritibilidade aquisitiva. Isto, trata-se de uma vedação da prescrição aquisitiva, regra essa, aliás, que é repetida no parágrafo 1 do artigo 191 da mesma Constituição, dizendo precisamente a mesma preceituação. Pois bem, a segunda premissa da qual parto, portanto, é de que há exceções à prescritibilidade na Constituição. E também aqui creio que não tenhamos divergência até esse momento, especialmente com o eminente ministro relator. Uma terceira premissa, e portanto as premissas resumem o voto, diz respeito à seguinte ideia, que o texto constitucional é expresso ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera civil ou penal, aqui entendidos em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticadas ou praticados os atos por qualquer agente. E até aqui também, creio, estamos de acordo. O nosso dissenso nasce de uma vírgula e do que depois vem da vírgula. Aliás, não raro na comunicação, não só jurídica, mas humana, os problemas às vezes não são os pontos e sim as vírgulas. Eis que este parágrafo 5º do artigo 37, ao dizer, como acabo de reafirmar de outro modo, que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente servidor ou não que causem prejuízo erário, disto, obviamente, é texto constitucional imune à dúvida. O problema é que, após esta afirmação, há uma vírgula e aí advém a expressão e a sua compreensão sistemática que gera debate, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Aqui nasce o dissenso que tem formado a posição que tenho sustentado, porque entendo que o legislador constitucional decotou do comando contido na primeira parte as ações cíveis de ressarcimento, ou seja, as ações de recomposição do erário. Reconheço que a palavra imprescritível ou imprescritibilidade não está no parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição. Portanto, reconheço
que há espaço para a construção que o eminente ministro relator traz à colação, como, aliás, não poderia deixar de ser. Portanto, compreendo que, ao dizer ressalvadas as respectivas ações, quer uma interpretação histórica dos próprios anais da Assembleia Nacional Constituinte, quer a compreensão doutrinária evolutiva, quer a compreensão sistêmica ou sistemática da Constituição, pode levar a uma sustentação de que esta ressalva diz respeito à ideia segundo a qual há leis para as primeiras ações de prescrição, ou seja, ilícitos, praticados por agentes, sejam eles servidores ou não, do que se apartaria uma outra lei dotada de uma especialidade ainda maior, atinente às ações de ressarcimento, ou seja, ao tema da improbidade. Reconheço que há solidez neste argumento, mas embora vencido, não estou, pelo menos por hora, convencido de que é possível fazer esta compreensão do dispositivo, nomeadamente pelo que advém do parágrafo anterior. O parágrafo 4º, se é que devemos mesmo fazer uma interpretação sistemática, especialmente dos parágrafos que estão enfechados no mesmo dispositivo, o parágrafo 4º assenta que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Portanto, se o parágrafo 5º estiver a se referir a outra lei deve tratar da forma e da gradação, e não da prescrição, a menos que prescrição seja espécie de gênero gradação ou do gênero forma. Se não for, como de fato não me parece que é, portanto, estou pedindo todas as vendas para manter meu ponto de vista, eu estou adotando o pronunciamento que já fiz nesse Tribunal Pleno, no julgamento de 3 de fevereiro de 2016, do recurso ordinário 669-069, da relatoria do saudoso ministro Euri Zavascki, que aqui, obviamente, já referido. E, portanto, senhora presidente, pedindo todas as vênias ao eminente ministro relator, e também a sustentação oral e a solidez da tese em si diverso, eu estou mantendo este ponto de vista, entendo, e isso consta de meu voto, que esta matéria diz respeito à tutela dos bens públicos. Aliás, talvez aqui, no plano das sustentações orais, pudesse ter tido também cabimento uma boa defesa da tutela dos bens públicos, porque o problema de dizer-se que é necessário estabelecer um lapso temporal dentro do qual deve fluir um prazo para esta forma de prescrição, uma vez que estamos na seara patrimonial, há que se também entender que o que ocorre aí é, por outro lado, pelo menos uma imputação de ofensa ao patrimônio público. Portanto, para quem tem sustentado, e faço parte dessa ordem de sustentação, da constitucionalização dos direitos de um modo geral e da constitucionalização do direito privado de um modo especial, e de modo ainda mais especial da constitucionalização do direito civil, some um pouco paradoxal esta colonização do direito público por espaços tradicionais do direito privado oitocentista. Porque o que se coloca aqui é uma regra que está no Estado Democrático de Direito, é uma regra que está dentro da Constituição e que diz claramente que a lei que estabelece os prazos de prescrição para os ilícitos, tais como referidos no parágrafo 5º, desta lei estão ressalvadas as ações de ressarcimento. Portanto, vejo com alguma preocupação, se é que posso dizer assim, as circunstâncias dessa ordem de sustentação que reflete uma projeção de perspectivas de um direito privado pretérito para o direito público e, no meu modo de ver, neste caso,
em ofensa à coisa pública. E não me parece que aqui há qualquer incompatibilidade com o Estado Democrático de Direito, com o Estado de Direito Democrático, sustentar a imprescritibilidade das ações de ressarcimento em matéria de probidade. Eis que, tendo em vista que foi mencionado pelo eminente ministro relator, a questão atinente à ofensa à coisa pública e, portanto, à corrupção, eis que, não rara, a prescrição é o biombo através do qual se encobre a corrupção e é o dano ao interesse público. Portanto, é com essa perspectiva que, em meu modo de ver, é possível, como já disse, embora vencido, manter o ponto de vista que até agora tenho sustentado. E entendo que essa compreensão não significa, nem pode significar, que se tornariam imprescritíveis todos os créditos públicos passíveis de inscrição em dívida ativa e cobrança mediante execução fiscal. E faço, obviamente, essa diferenciação no voto que lançarei nos autos. E também aqui assento, senhora presidente, que, em meu modo de ver, o poder constituinte originário houve por bem escolher não apenas o alçamento da boa governança a patamar constitucional, mas também a compreensão de que a coisa pública, não rara, tratada com desdém e vilipendiada por agentes particulares do estatal, o Constituinte, nesse parágrafo 5º do artigo 37, também trouxe na sua dimensão normativa um compromisso fundamental a ser protegido por todos. E, portanto, no voto, depois de assentar esse aspecto, examino a amplitude do vocábulo agente em relação ao que creio que não há nesta dimensão divergência, faço uma reflexão, especialmente em homenagem ao eminente ministro relator e a sustentação feita da tribuna do professor Jorge Tomelin, bem como da nota técnica de extraordinário apuro teórico que recebi e subscrito pelo ilustre professor Marçal Justin Filho, faço uma reflexão sobre a segurança jurídica, mas chegando a uma conclusão oposta. Entendendo que a segurança jurídica, nessa perspectiva, não leva necessariamente, nada obstante seja tanto um princípio normativo quanto um ideal republicano, não leva a autorizar a proteção pelo decurso do lapso temporal a quem causar prejuízo ao erário e locupletando-se da coisa pública. Eu acolho o que consta do parecer da Procuradoria-Geral da República sobre esta matéria, que aqui reproduzo e me escuso de ler, e entendo que a imprescritibilidade constitucional não trata aqui de uma injustificada e eterna obrigação de guarda pelo particular de elementos probatórios aptos à conclusão de que não existe o dever de ressarcir, mas sim da afirmação de importante proteção da coisa pública, da qual cada um de nós também somos titulares e cada cidadão é, ainda que indiretamente, titular. O caso concreto, como dito, é um caso que tem, obviamente, suas especificidades, nascido de uma ação de improbidade administrativa aforada em 3 de julho de 2001 e fatos ocorridos em 1995. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a tese que está sendo agora acolhida pelo eminente ministro relator da prescrição quinquenal. Como disse, repito, nos termos do voto e pedindo de modo genuíno, como soe acontecer, vênia, eu estou votando pelo provimento ao recurso extraordinário para cassar o acordo recorrido e restabelecendo-se assim o ressarcimento integral do dano causado pelo erário, tal como assentou a sentença de primeiro grau. Pedindo todas as vênias, é como voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência, o ministro Edson Fachin, portanto, diverge e dá provimento ao recurso. Ministro Roberto Barroso. Presidente, eu nem estou tão convencido como na observação do ministro Fachin que haja um convencimento contrário à posição dele no plenário. Essa matéria, em primeiro lugar, cumprimento o ilustre advogado, doutor Jorge Tomelin, que esteve
na tribuna e saúdo os votos do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Luiz Edson Fachin. E vou chegar à questão em que essa matéria foi previamente debatida aqui. Começo pela hipótese, presidente, de fato, que é bastante singular. Envolve a alienação de 2 automóveis de propriedade pública, um Ford Royale e uma Kombi da Volkswagen. E o problema de fundo aqui é que o Ford Royale havia sido avaliado em R$ 16.739 e foi vendido por R$ 13.500, e a Kombi foi avaliada em R$ 3.920 e foi vendida por R$ 1.800. Depois dos números que sobrevieram na história brasileira recente, esses números são tão pífios que chega a ser bizarro que essa matéria esteja sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, se levarmos em conta a questão de fato. Mas a questão de direito, eu penso que ela de fato mereça um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. A questão de direito, presidente, está associada a saber se a ação de ressarcimento de dano a que o poder público faz jus, se ela prescreve em algum prazo determinado ou se ela é imprescritível nos casos de improbidade. O parágrafo 5º do artigo 37 tem uma dicção que é ambígua. Diz o dispositivo: a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Portanto, o dispositivo diz que a lei estabelecerá prazo de prescrição para os ilícitos praticados por quaisquer agentes e faz a ressalva, salvo as ações de ressarcimento. E por muito tempo, e até observou o doutor Tomelin da tribuna, sem densificar a norma em relação a casos concretos, sempre se supôs que o conteúdo e o alcance desta locução final fosse a imprescritibilidade mesmo das ações de ressarcimento por improbidade. A verdade é que esse dispositivo 37, parágrafo 5º da Constituição, ele deu margem a 3 linhas interpretativas que eu já vi serem sustentadas aqui mesmo no plenário do Supremo Tribunal Federal. A primeira dessas linhas interpretativas foi defendida pelo saudoso e queridíssimo ministro Teori Zavascki no recurso extraordinário 669-069, em que Sua Excelência defendeu a imprescritibilidade da ação de ressarcimento de dano ao erário nos casos de improbidade. Se todos estiverem bem lembrados, Sua Excelência era um caso que envolvia um pedido de reparação de danos causados a um veículo pertencente à União. E a ação foi ajuizada mais de 5 anos depois do fato. E o ministro Teori Zavascki, na ocasião, propunha como tese de julgamento daquela repercussão geral a seguinte, eu vou dizer de memória, são prescritíveis as ações de ressarcimento de dano causados à União, salvo os casos de improbidade. Esta era a proposta de tese do eminente ministro Teori Zavascki. E naquela ocasião, eu mesmo suscitei o ponto de que, sem estar necessariamente manifestando divergência quanto à proposição final, salvo nos casos de improbidade, eu achava que aquela proposição não podia constar da tese, porque aquela matéria não havia sido discutida naquele processo, não tinha havido contraditórios sobre aquele tema e, consequentemente, eu acho, e aí debatemos e acho que o ministro Marco Aurélio suscitou esse ponto e desde que Sua Excelência apresentou o argumento, eu me convenci dele de que a tese de julgamento deve ficar tão próxima quanto possível
da hipótese concreta dos autos e do que foi discutido. E, portanto, como aquilo não havia sido discutido, propus eu que não constasse. E prevaleceu o meu ponto de vista numa votação apertada para a retirada desta proposição final. Por isso que eu fiquei sem certeza, ministro Fachin, de qual seria a posição da maioria do plenário, porque, para ser sincero, eu mesmo tinha muitas dúvidas a respeito dessa matéria. Porém, estudei e aqui, por isso estou votando. Mas a primeira linha de entendimento, esposada por parte da doutrina, boa parte da doutrina, e aqui defendida com maestria pelo ministro Teori Zavascki e agora pelo ministro Luiz Edson Fachin, era a da imprescritibilidade. Houve uma tese que não era propriamente da imprescritibilidade, mas foi defendida pelo ministro Dias Toffoli, que era uma tese de que a ação de ressarcimento seria prescritível. Porém, uma vez obtida a condenação, a execução da condenação seria imprescritível. Um dano já quantificado. E há esta terceira posição que hoje é aqui defendida pelo ministro Alexandre de Moraes, a de que a parte final do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, prevê, ou talvez prescreva, mais do que simplesmente prevê, não que a ação de ressarcimento seja imprescritível, mas sim que a lei pode estabelecer prazos específicos nesse caso, com lapsos temporais mais alargados. Eu devo dizer, presidente, que depois de ter feito uma reflexão, eu estou aderindo à posição proposta pelo eminente relator nesta sessão e até revendo ou flexibilizando uma posição que havia inicialmente delineado nesta matéria. Por que eu acho que a posição aqui defendida hoje pelo ministro Alexandre de Moraes é a que deve prevalecer? Em primeiro lugar, porque onde a Constituição quis instituir a imprescritibilidade, ela o fez com linguagem inequívoca. E o ministro Alexandre de Moraes destacou esses pontos: crime de racismo, ação de grupos armados e a propriedade das terras indígenas. Seriam, a qualquer tempo, retomáveis sem legítima oposição de direito. Portanto, eu acho que a Constituição fez uma opção por enunciar regras específicas e inequívocas quando queria a imprescritibilidade. E, em segundo lugar, porque, e todos nós aquecemos quanto a isso, a imprescritibilidade é a manifesta exceção no sistema jurídico brasileiro. Os sistemas jurídicos, eles gravitam em torno de dois grandes eixos: a justiça e a segurança. A prescrição é um instituto diretamente associado à ideia de segurança jurídica. E, portanto, se há uma ambiguidade no dispositivo, eu acho que o princípio da segurança jurídica é um bom vetor interpretativo para escolher o melhor sentido e o melhor alcance para aquela norma. Portanto, presidente, eu acho que é prescritível, e nisso eu estou acompanhando o ministro relator. O meu primeiro sentimento em relação, todavia, ao prazo é que a Constituição demandava um prazo de prescrição mais alargado do que a regra geral das ações previstas, do prazo previsto na própria lei de improbidade. E, portanto, eu utilizava aqui, na minha primeira construção de voto, o prazo do Código Civil, o prazo geral de prescrição máxima do Código Civil, que é de 10 anos, de acordo com o artigo 205
que tem o seguinte teor: a prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Eu preciso dizer que até o momento em que eu sentei aqui, este era o meu voto. Tem um ponto, todavia, que me chamou a atenção no voto do ministro Alexandre de Moraes. É que o Código Civil, no artigo 205, ele prevê o prazo de 10 anos, mas a contar do fato. Ao passo que a lei de improbidade prevê, combinada com o Estatuto do Servidor Público, o prazo de 5 anos, portanto, bem menor, mas contado da data do conhecimento do fato. E, portanto, um pouco improvisando essa mudança de compreensão, é muito provável que 5 anos após o conhecimento do fato seja mais alargado do que 10 anos do fato, sobretudo se o fato tiver sido bem ocultado. De modo que, embora ainda aberto à reflexão e a ouvir o debate dos colegas, mesmo essa minha ideia de propor um prazo mais alargado de 10 anos, se nós aplicarmos apenas o Código Civil, pode ser que a consequência seja menor. É claro que eu poderia dizer, aplico o Código Civil com o marco inicial da data do conhecimento do fato. Mas aí mesmo é que vão dizer que eu gosto de legislar. E, portanto, embora acho que essa também fosse uma construção possível, eu, pelo menos por hora, presidente, e me reservando para eventual nova inflexão sobre o tema após os debates, eu estou acompanhando a proposição e a própria tese do ministro Alexandre de Moraes, inclusive na distinção que faz se a hipótese for de crime ou não crime. Eu fiz esse voto um pouco mais analítico, apenas para um pouco pontuar as diferentes posições que havia e talvez até uma certa evolução em relação a essa matéria. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência e suspendo a sessão pelo período regimental. Agradecendo a todos.